Paz, igreja, amém? Nessa noite, nós estamos reunidos em espírito, não estamos todos juntos, mas no mesmo espírito, para buscar a presença do Senhor. E nesses dias de quarentena, eu tenho percebido que o Senhor tem o desejo no coração de nos levar para a intimidade com Ele, de nos levar ao secreto, que talvez há muito tempo nós não temos isso com Ele, mas que nesse momento eu e você possamos entrar no secreto do Senhor e ouvir a voz do nosso Pai. E Ele quer falar conosco, Ele tem o desejo de se aproximar e nós nos aproximarmos dEle, porque nós somos Teus filhos amados. E que nesse momento eu e você possamos orar no mesmo espírito e com o mesmo propósito de chamar a presença do Senhor para dentro do nosso lar, junto com a nossa família. Espírito Santo de Deus, o desejo do seu coração nesses dias é que nós venhamos nos entregar por inteiro, é que nós venhamos, ó Deus, derramar o nosso coração totalmente a Ti, Senhor. Senhor, que esse momento em que estamos, ó Deus, dentro do nosso lar, é onde, Pai, o Senhor quer nos ensinar a buscar a intimidade novamente, o primeiro amor mais uma vez. Pai, que esse amor venha aquecer os nossos corações, Deus, e que a chama do Teu amor venha nos queimar de novo, ó Pai. Queima, Senhor, o nosso coração de amor por Ti. Pai, como vasos nas mãos do oleiro, sejamos refeitos à imagem do Senhor, que venhamos ser parecidos com o Senhor Jesus, que venhamos ser transformados, oh Espírito Santo, venhamos ser transformados, venhamos ser amassados e feitos de novo, oh Espírito Santo, molda o nosso caráter, molda, Senhor, molda cada um de nós. Vem e faz a Tua obra, Senhor. Faz a sua obra. Vem e faz o Teu querer, Jesus. É o desejo do meu coração, Senhor. Vem me moldar. Vem moldar a Tua igreja a se parecer contigo, Jesus. Mais que real. Oh, molda-nos. Ah, Senhor. Nos molda, Senhor. Vem fazer a Tua vontade, Jesus. Aleluia, Senhor. Nos faz, Senhor, de novo. Nos coloca, Senhor, mais uma vez em Sua presença. Nos quer, nos molda, nos enche de Ti. Eu quero ser, Senhor amado.
Senhor amado, Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Me faça de novo, Senhor. Nesse momento em que você está na sua casa, adore a Ele dizendo: Senhor, me quebra. Me faça de novo, Senhor. E entra na presença dEle. Seja moldado, seja quebrado. Senhor, me faça de novo. Abençoa, Senhor, nessa noite, cada lar, cada casa. Vamos adorar a Ele juntos. Como Tu queres, como Tu queres, Senhor amado. Diga a Ele: Tu és o e eu vaso, e eu vaso. Quebra a minha vida. Me faça de novo, Senhor. Me faça de novo. Eu quero ser. Quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero Aleluia, seja abençoado. Graças, paz, igreja. Mais uma vez nós estamos aqui nesse culto online. Graças a Deus, né? Hoje tivemos aí o Ministério de Dança, algumas do Ministério de Dança, e nós vamos fazer um culto para ficar mais parecido ainda com os cultos que a gente tem, né? Aquele mover, né? As pessoas. Então, que esse culto ele possa ser diferente de todos os cultos que você já assistiu online. Que o Espírito Santo possa falar mais ainda com você, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu vou ser bem sincero. Eu pensei que essa pandemia ela iria durar menos do que ela está durando. E talvez você também pense da mesma maneira. Eu estou preocupado. A demora, né? Fiquei sabendo aí que o governador do estado, ele prorrogou até o dia 10 do mês que vem essa quarentena. Eu comecei a
a pensar e a orar a Deus, porque nós precisamos entender que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que está vendo tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Você entende que Deus está sentado no seu trono, olhando para a sua criação e vendo tudo isso. Eu não posso ser hipócrita de falar, irmãos, Deus está fazendo muita coisa, Deus está agindo, está acabando, não, porque a gente vê que ainda está crescendo. E Deus, que nós sabemos que num piscar de olhos pode mudar tudo isso que está acontecendo, mas de uma certa maneira nós só vemos um crescimento dessa pandemia sobre o mundo. E eu comecei a orar a Deus em relação a esse respeito. Só que é complicado porque a própria palavra de Deus diz que os pensamentos, que os planos, que os caminhos de Deus não são os nossos. Então eu posso orar e falar: Deus, entra com uma ação, Senhor. A sua igreja jejuou domingo, age. Aí quando nós vamos na palavra, o Senhor olha e fala: os meus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. E eu comecei a orar a esse respeito, e comecei a querer entender, porque eu sei que a maioria dos nossos pensamentos, a gente não consegue entender a Deus, como nós falamos semana passada, que nós lemos Romanos, que nós não conseguimos entender a mente do Senhor, nem os seus propósitos. Para muitos ateus e muitas pessoas que não creem em Deus, eles olham e eles falam: tá vendo? Cadê Deus nisso daqui? Cadê Deus na oração, no clamor da igreja? E foi exatamente a esse respeito que eu comecei a orar ao Senhor. E sabe quando o Senhor Jesus olhou e orou e falou ao Senhor: Pai, que seja feita a sua vontade. Nós jejuamos, nós estamos clamando, mas nós precisamos entender que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e nós precisamos entender que seja feita a vontade do nosso Criador, que é o nosso Deus. Como eu não sei o pensamento, o caminho de Deus, eu fui na palavra, porque a palavra mostra o pensamento, o propósito e o caminho de Deus. E eu fui lá em Daniel. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, ou não sei o horário que você for assistir. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. O que é esse livro de Daniel? É óbvio, o livro de Daniel foi escrito pelo Daniel, pelo profeta Daniel. Mas tem um capítulo do livro de Daniel que não foi Daniel que escreveu. Tem um capítulo no livro de Daniel que quem escreveu foi o próprio rei Nabucodonosor. E é exatamente esse capítulo que nós vamos ler. Primeiramente nós precisamos entender quem foi Nabucodonosor. Ele foi o imperador mais conhecido e poderoso da sua época. Não tinha ninguém com poder, com autoridade do que o rei Nabucodonosor. Ele foi conhecido por construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que são jardins suspensos, onde árvores eram plantadas e calçadas que ficavam no alto. Tudo isso para presentear uma amada dele. Ele era um rei que tinha muito dinheiro, muita autoridade, muito poder. E quando nós vemos o livro de Daniel, tem um capítulo que esse rei todo poderoso, que ele escreveu, que é o capítulo 4 de Daniel. Gostaria que você acompanhasse comigo, livro de Daniel, capítulo 4, verso 4. Daniel 4:4 diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhe o sonho, mas eles não puderam interpretar. E aqui começa
essa história desse rei. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E quantos de nós já tivemos um sonho? Sabe aquele sonho que você não consegue entender o significado daquele sonho? O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele acordou, e ele pensava: mas o que será que significa esse sonho? Ele não consegue entender, e aquele sonho não sai da sua cabeça. Ele decide chamar todos os sábios do seu reinado, para explicar, para interpretar qual o significado daquele sonho. Mas nenhum dos sábios conseguiu interpretar o sonho. Então o rei Nabucodonosor decide chamar Daniel, porque o rei sabe que Daniel, ele é ótimo para interpretar os sonhos. Então Daniel se chega à presença do rei, e o rei conta o sonho para ele. Vamos ver esse sonho, está lá no verso 10. Este é o sonho do rei. Essas são as visões que tive quando eu estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimentos para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentaram daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem um toco em suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ela será como animal, até que se passe 7 tempos. Amados, olha o sonho do rei Nabucodonosor. Ele tem um sonho que ele vê uma árvore que começa a crescer, 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 e o topo daquela árvore, ela chega até o céu, né? Se você já assistiu João Pé de Feijão, dá para você ter uma imaginação do que foi esse sonho do rei. E esse sonho, essa árvore que crescia, 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 ela dava alimento para as aves, ela dava alimento para os animais, ela dava alimento para as pessoas. As pessoas se protegiam, as pessoas se alimentavam. Aquela árvore era essencial para a humanidade. Mas o que diz no versículo 13 e no versículo 14? Um anjo aparece e grita do céu: arranque essa árvore, derrube, corte essa árvore, tira os galhos, tira os frutos, corte. Olha o sonho que o rei Nabucodonosor estava tendo. E o texto continua no verso 16, diz que o anjo gritou e falou: arranca a mente humana dessa árvore. Mas é uma árvore, como que ela tem uma mente humana? Nessa história nós conseguimos ver a complexidade de interpretar um sonho desse. E a mente humana da árvore foi tirada. E durante 7 tempos, que significa 7 anos, aquela árvore, ela ficou só o toco. Não tinha folhas, não tinha frutos, não tinha galhos, ela ficou só o toco. E o anjo gritou: deixa o toco, deixa as raízes, e ela vai se comportar como um animal. Uma árvore que tira a mente humana e se comporta como um animal. Esse foi o sonho. E olha o que diz o verso 18. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então o rei acaba de falar o sonho, ele olha para Daniel e fala: Daniel, agora interpreta para mim esse sonho, porque eu não estou entendendo o significado desse sonho. Ele até diz que, como ele crê em muitos deuses, mas ele também acredita no Deus de Daniel. Por isso que ele fala: o seu Deus,
que tem vários deuses, ele crê no Deus de Daniel, porque Nabucodonosor ele era idólatra, ele cria em vários deuses. E ele contou esse sonho para Daniel, e olha o que diz o 19. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos teus inimigos, e o significado somente aos teus adversários. Irmãos, aqui nós vemos que quando o rei Nabucodonosor acabou de contar o sonho, a Bíblia diz que Daniel, ele ficou apavorado, ele ficou estarrecido, ele ficou com medo, o seu semblante mudou. E o rei chega até ele e fala: Daniel, por que você está assim? Pode me falar a interpretação do sonho? Pode me falar, eu aguento. Daniel estava apavorado, porque o Espírito Santo já tinha revelado a Daniel o significado daquele sonho. O rei insiste com Daniel. Daniel olha para o rei e fala: quem dera, meu senhor, que esse sonho fosse para os teus inimigos, para os teus adversários, mas esse sonho é para o Senhor. E Daniel interpreta o sonho. Olha o que diz o verso 20. Olha o que Daniel diz ao rei: a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até o alcance do céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem um toque suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois, e te molhará com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, renuncie os seus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Daniel chega para o rei e diz: rei, esse sonho, essa árvore é você. Imagina você chegar para o presidente, da Coreia, que teve um sonho e ele pedir para você interpretar esse sonho, e você falar: essa árvore é você. Você esqueceu dos necessitados, você está soberbo, você se acha como essa árvore. Arrependa-se dos seus pecados, mude o seu comportamento, senão Deus vai te arrancar. Você vai se comportar como um animal durante 7 anos, se você não mudar a sua postura, rei. O rei ouve aquilo. Irmãos, quando eu olho essa história, nós precisamos entender, vamos trazer para os nossos dias de hoje. Deus está no seu trono, e Deus não está contente com a terra. Deus um dia olhou para o rei Nabucodonosor, Deus um dia olhou para o que ele estava fazendo, para a Babilônia, para a idolatria que existia naquela época. Deus não estava contente. E quando eu vejo essa pandemia, Deus não está contente com a raça humana. Deus não está contente com a terra. Como que eu sei disso? O
que é o rei da Babilônia? O que é a Babilônia hoje? O que é em relação a poder, a status, a domínio? Estados Unidos. Ou Estados Unidos. Primeira economia mundial. Qual é o país hoje que mais tem mortes do coronavírus? Estados Unidos. A primeira economia mundial já são 37 mortos. Nova York, o centro dos Estados Unidos, do comércio, da riqueza, 17 mil mortos. O país mais poderoso é o país que mais está sofrendo com uma bactéria. Aí a gente vai para o segundo país em poder de economia, a China, onde tudo começou. E só os Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos caiu 14%. E a China, ela já teve um gasto com a pandemia de 313 bilhões por causa de uma bactéria. Quando Deus olha para os Estados Unidos, Deus não está contente. Quando Deus olha para a China, Deus não está contente. E que é um exemplo de quando Deus olha para a China e Deus não está contente com o governo e com muitas pessoas. Vou dar um exemplo para você. Assista esse vídeo nessa noite. Na China. O país abria suas fronteiras para o comércio internacional e ainda até hoje cresce assustadoramente, se tornando a segunda maior economia do mundo. Em 30 anos, 700 milhões de pessoas saíram da pobreza e o país se tornou uma referência na indústria e tecnologia. A impressão é que a China, com toda essa abertura econômica, pudesse também consolidar mudanças no campo dos direitos civis, da liberdade de expressão e religiosa, mas não foi o que aconteceu. Na China existem dois tipos de igrejas cristãs, as registradas e não registradas. As congregações registradas são aprovadas pelo governo, já as não registradas, também chamadas de igrejas subterrâneas ou igrejas domésticas, operam fora do controle do governo. E durante décadas, ela enfrenta uma intensa e terrível perseguição. Um tribunal da cidade de Lincang, que é uma província de Yunnan, na China, enviou 6 cristãos que foram acusados de participar de um suposto, entre aspas, culto do mal. Os 6 homens e mulheres receberam pena de até 13 anos de prisão porque estavam cultuando. Na cidade de Lifen, na província de Shanxi, uma igreja foi demolida. A polícia cercou a área ao redor da igreja, colocou explosivos que foram detonados e, de acordo com as testemunhas, após a explosão, as equipes quebraram o restante da igreja com escavadeiras e britadeiras. Uma igreja católica também foi demolida em uma província vizinha. As autoridades do governo constantemente prendem pastores ou demolem igrejas usadas por congregações que não são aprovadas pelo governo. Em algumas regiões, todas as crianças em idade escolar e professores recebem comunicado oficial do governo para não ir à igreja. A China vende-se a imagem para o Ocidente de que garante a liberdade religiosa, mas dentro do país a realidade funciona totalmente diferente. Existe um controle estatal sobre os movimentos religiosos. As igrejas têm de ser oficialmente aprovadas, registradas e autorizadas pelo Estado. Os pastores precisam cumprir regras impostas pelo governo. Em 2009, centenas de policiais invadiram um templo, apreenderam Bíblia e prenderam alguns dos seus líderes que foram condenados a longas penas. Recentemente, o governo chinês anunciou a proibição de lojas online, uma delas a Amazon, a vender Bíblias como parte de uma nova lei que foi implementada no país em 1º de fevereiro de 2018, que regula o controle do Estado sobre a religião. Em outra tentativa, em outro esforço para controlar e vigiar todos os cidadãos, as delegacias de polícia em quase toda a província chinesa têm dispositivos para monitorar os celulares e extrair dados e informações. Dados de ONGs cristãs revelam o crescimento
durante anos seguidos da perseguição religiosa na China e tem se intensificado recentemente. E o clima também entre as religiões naquele país também não é bom. Se um cristão convertido do islamismo ou do budismo tibetano é descoberto pela comunidade e pela família, ele geralmente é ameaçado, ele é ferido fisicamente e denunciado às autoridades locais. Tudo num esforço para recuperá-lo. Os cônjuges podem ser forçados a se divorciar e as crianças podem ser levadas para longe dos seus pais cristãos. Aquele período todo histórico missionário. Mas o interessante aí é que quando o país reabriu suas portas em 1977, todos estavam impressionados ao descobrir que o cristianismo não tinha sido estagnado. A China, mesmo com toda a perseguição e tentativa de controle do Estado, tem experimentado um crescimento cristão do evangelho espantoso. Os dados do governo se orientam pelas igrejas autorizadas, mas existe uma igreja subterrânea ou a doméstica que não é autorizada, que não tem o controle do Estado. Existem estimativas de que os números dos cristãos já são quase 90 milhões e que em 2030 pode chegar a 240 milhões de cristãos. A China caminha para ser o maior país cristão do mundo, mesmo sem tradição histórica e com toda a hostilidade do regime comunista. Existe algo tremendamente sobrenatural do ponto de vista missionário e da ação de Deus acontecendo diante dos nossos olhos. Um fenômeno raramente visto na história da igreja, seja em crescimento numérico, seja no mover do Espírito Santo. Amém. Quando eu vejo um vídeo como esse, o que está acontecendo na China, os governos, e sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? A igreja do Senhor, ela não é abalada. China vai se tornar o país com o maior número de cristãos, de crentes, num país que o governo, para você ser um pastor, você tem que passar pelo, o governo ele vai dar um documento para você, tem que fazer exatamente o que eles querem. Igrejas secretas, igrejas nas casas. Então Deus mostra um governo que já gastou bilhões num desespero. O PIB da China só em 3 meses já caiu 7%. Mas os cristãos, eles continuam sendo cristãos. O governo é abalado, mas nós não seremos abalados. Então nós vemos a primeira economia do mundo, o número de maior mortos. A segunda economia do mundo, onde tudo começou. E qual que é o país que teve mais mortes? Só perde para os Estados Unidos. Itália. E o que tem na Itália? O que é referência na Itália? Idolatria. Qual que era o problema do rei Nabucodonosor? Era soberba, era idolatria e era má administração. Então o que Deus estava tratando? A Itália é o centro da idolatria no mundo. E eles se acham com seus papas, com seus deuses de escultura. E olha o caos que está acontecendo. Olha quantas pessoas mortas. E eu vejo um Deus sentado no trono, olhando, e Deus abomina a idolatria. E se você quer saber se Deus já aplicou uma justiça sobre a nação por causa da idolatria, olha o que a Bíblia diz em Jeremias 44, 2. Jeremias 44, 2.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas. Por causa do mal que fizeram, seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu lhe enviei meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado e queimou a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-a em ruínas, desolada que é hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses do Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruíram a si mesmo e se tornaram objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Verso 10: até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e nem têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Verso 22: quando o Senhor não pode mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Nós precisamos entender, igreja, que Deus envia os seus profetas, Deus envia a palavra de Deus, e Deus olha e vê uma nação idólatra, e Deus não aprova isso. Muitas nações, muitos governos estão fazendo que nem Nabucodonosor, está provocando a ira de Deus. E olha o que diz Isaías, a palavra do Senhor diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, nem com esculturas, nem com imagens. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus protege, Deus dá o ar, Deus dá o sol, Deus dá a vida. Só que hoje, 2000 anos depois de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz, existe ainda milhões de pessoas que são idólatras. Mas a minha oração é: mas Deus, isso está afetando a igreja. A nação, ela é soberba, ela é idólatra, mas isso está afetando a igreja. Nós somos os teus filhos. Mas a soberba de Nabucodonosor está afetando a igreja. Olha o que ele diz em Daniel 4:30. Disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? O rei Nabucodonosor, ele subiu no seu palácio, ele viu a grande Babilônia, ele olhou, ele falou: acaso não foi eu que fiz tudo isso? E quando eu olho para isso, nós vemos isso dentro da igreja, porque tem pastor, tem líderes que falam: essa não é a minha igreja que eu construí. Olha o meu porcelanato, olha o meu mármore, olha o meu lustre, olha esses bancos, olha a minha igreja que eu construí. A glória não é mais de Deus. Hoje, quando você vê muitos líderes e muitos pastores, as suas redes sociais, elas parecem de artistas. Não tem glória de Deus. A glória, os holofortes é para o homem. E Deus que está sentado no seu trono, que Ele diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele está vendo pastores, ministérios, trazendo a glória para si mesmos.
O Senhor não está contente com a sua igreja. São apresentações, não são mais adoração de muitos. São status. Não tem mais a glória de Deus. Sabe o que eu vejo as igrejas sem pessoas, não podendo cultuar? Deus não está contente conosco. Deus não está feliz conosco. Nós precisamos aprender. Quer um exemplo prático dos Nabucodonosor de hoje? Passa o vídeo para mim. Você consegue solar, eu navegarei? Se não conseguir, chama alguém aí para solar. Não tá saindo não, filho. Não, sola é bonitinho. Bonitinho. Se não der, chama alguém para solar aí, que a gente tem que fazer o negócio. Estude aqui, ó, olha para mim, deixa eu explicar. O negócio tem que ficar muito bem feito. Eu só não deixei você fazer o fundo para mim porque nós não ensaiamos nada antes. Porque tudo tem que sair no alto nível. Senão não funciona. Eu vim pregar para vocês aqui dando o meu melhor. Quem me entendeu diz amém. Eu vim essa semana inteira jejuando. Hoje foi minha folga no jejum. Segunda-feira eu retomo de novo. Porque o negócio tem que ter alto nível. Quem me entendeu, diga glórias a Deus. Só que eu sou melhor que todos eles. Juntos, cantando no mesmo palco, eu sozinho, bato com todo mundo, porque Deus me deu uma voz que não deu para ninguém. Agora venha. Não é por ser o melhor dos meus irmãos que eu tenho que ser morto por eles e não tenho que matá-los e não tenho que falar isso. Eu estou falando hoje porque eu pensei. E a partir de hoje eu vou cantar o que eu quero. Eu vou postar o que eu quero. E eu vou falar o que Deus me mandou falar. Porque Deus me pediu assim: você ama o seu sucesso? Eu falei: o senhor sabe que não. Hoje eu sou rico, irmãos. Muito mais que todos os outros cantores gostam. E talvez se somar o que eles têm, não dê nem metade do que Deus me deu. Muito mais. O que Deus me deu, nem os meus músicos sabem. Nem o empresário sabe. Empresas, sociedades. Nós temos um problema, uma natureza que existe em nós. Sabe quando Moisés olhou assim e falou: será que é eu que vou ter que tirar água para vocês? Nós estamos vendo igrejas, pastores, levitas, ministérios de dança, ministério de louvor, pessoas que elas estão querendo ser vistas, trazendo a glória para si. Ontem tinha uma igreja nossa, um pastor num monte, fazendo uma live ao vivo no monte com os irmãos, falando em língua, olhando para a live. Eu olhando aquilo, falei: meu Deus, até no monte. A glória para si. Deus está sentado no seu trono. Irmãos, tem cultos que Deus não está mais. Tem louvor que Deus não está mais. Tem dança que Deus não está mais. Tem ministérios que Deus não está mais. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou é a glória dele, ou é a nossa glória. E Deus está querendo trazer uma correção para a sua igreja também, que tem perdido a identidade. As próprias mídias sociais têm estragado muitos ministérios que nós vemos por aí. Falando de nós como igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus está sentado no seu trono, olhando para a sua igreja, que agora não estou falando mais da estrutura, estou falando da sua noiva. O que Deus sentado está vendo de mim, de você? As nossas redes sociais, as nossas roupas, o nosso comportamento. Deus está triste, igreja. A igreja está se esfriando, a gente está se esfriando.
E Deus, quando Ele traz algo para impactar, como algo que nós estamos vendo, que Deus não está fazendo nada ainda, Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós. Nós precisamos entender que a nossa beleza, nossa sabedoria, o nosso cargo, o nosso carisma, o nosso emprego, a nossa família, o nosso ministério, foi Deus que nos deu, e é para a glória dEle. Só que a gente ganha, a gente conquista, a gente faz, e a gente fica que nem essas pessoas. As nossas redes sociais não têm glória de Deus. Nós estamos mais preocupados em as pessoas curtir e compartilhar, do que o nosso Deus curtir e compartilhar, e dizer: esse é meu filho, quem me alegro, esse é meu filho em quem me comprazo. Mas as estruturas das igrejas têm feito elas perder a sua essência. Satanás soprando no ouvido do pastor, do líder: vai lá, você vai ganhar muitas curtidas, você vai ser famoso. As pessoas têm perdido o seu quarto, o seu devocional, porque o seu devocional ninguém vê, não tem curtida, não tem compartilhamentos. E as pessoas só querem fazer se elas forem vistas. E Deus está sentado no trono, e Ele não está contente com a sua igreja. Daniel teve um Peniel. O rei Nabucodonosor teve um Peniel com Deus. Daniel chegou até ele e falou: rei, essa árvore é você. Você está sendo assim, rei. 12 meses se passou e ele não mudou. E olha o que aconteceu. Verso 28. Daniel 4, 28. O cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia, e as suas unhas como as garras das aves. Isso daqui, irmãos, é literal. O rei Nabucodonosor, por 7 anos, ele se comportou como um animal. Ele viveu comendo capim. A ciência tem um nome porque tem pessoas hoje que têm esse comportamento. É chamado de boantropia ou zoantropia, que são pessoas que têm comportamento animal. Deus esperou 12 meses para o rei mudar. Ele não mudou. Deus está esperando a gente mudar. Deus está esperando a sua igreja mudar. Deus está esperando a nação mudar. Até quando os governos vão se achar que são deuses? Até quando os presidentes vão se achar que são os caras? Deus tem um poder e autoridade sobre a nação. Uma bactéria está parando o planeta. Nós precisamos aprender. Uma bactéria está parando a igreja. Nós precisamos aprender. Talvez você pense: que Deus é esse? Que Deus é esse que pode aplicar um juízo?
Deus tem os planos, os caminhos, os pensamentos dele. E olha o resultado do rei Nabucodonosor, um rei soberbo, idólatra. Olha o resultado, verso 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou de dizer: o que fizestes? Naquele momento voltou-me o entendimento. Eu recuperei a minha honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Será se nós não temos vivido com arrogância? Será se nós não temos se perdido no meio do caminho? Será se as pessoas não estão mais vendo Cristo em nós? Hoje eu me sinto comendo capim. Hoje eu me sinto sendo tratado. Hoje eu me sinto como esse rei que eu estou tendo que pregar para um celular. Será se os pastores que estão pregando para as multidões, a igreja começa a crescer? Será se eles não estão se achando demais? Nós precisamos aprender com tudo isso. Não valorizamos mais. Não valorizamos mais os cultos. Não valorizamos as células. Não valorizamos o encontro. E Deus está permitindo tudo isso acontecer para dizer para mim e para você: ei, fui eu que te dei. Valoriza a igreja, valoriza a sua cela, valoriza o encontro, valoriza o seu ministério, porque se eu quiser eu posso tirar. Se eu quiser você não vai ter mais nada. Fui eu que te dei. E eu posso fazer o que Ele quiser. Não valorizamos mais o nosso trabalho. Quantas pessoas que falam: nossa, amanhã tem que trabalhar, tem que acordar cedo. E hoje, com essa pandemia, muitos estão dizendo: eu preciso trabalhar, não vejo a hora de voltar a trabalhar. Deus está querendo tratar a gente. Valoriza o seu trabalho. Valorize a creche dos seus filhos. Valorize a escola que você tem, a escola que os seus filhos têm. Mas a gente vive com arrogância. A gente vive reclamando da igreja. A gente vive reclamando de tudo. Aí parece que Deus tem que vir e Deus tem que tirar, para a gente começar a comer capim e valorizar o que a gente tinha. Não se acostume com as bênçãos de Deus. Oh Espírito Santo, foi Deus que deu aquele cargo na sua empresa, foi Deus que deu a sua igreja. Quantas pessoas sentem falta de abraçar um irmão, de estar junto com os irmãos, mas quando pôde não fazia isso, e Deus está falando: ei, foi eu que te dei esse irmão, foi eu que te dei essa igreja, porque você não está valorizando a minha casa? Será que eu tenho que deixar você trancado na sua casa para você sentir falta? Deus não quer que a gente come capim, mas às vezes é necessário. Muitos estão se perdendo, muitos não estão mais valorizando. Eu só pulei um versículo, é o versículo 17. A decisão é anunciada por sentinelas.
os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe o poder o homem mais simples. É Deus. E o que a gente está falando? Eu não gosto desse líder, eu não gosto desse pastor, eu não gosto desse governo. Irmão, nós precisamos entender que Deus ainda tem o controle. Se for preciso Ele tirar e fazer a pessoa comer capim, a pessoa vai. Deus ainda tem o controle de tudo. Valorize a sua nação. Valorize quando essas portas voltar a abrir. Salmos capítulo 8, verso 3, para nós encerrarmos. Olha que Davi diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e honra. Davi olhou para o céu e falou: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Deus? Quando você for trabalhar, você precisa dizer: quem sou eu, Deus? Tem uma pessoa que nunca veio na igreja e todo mês ela dá o dízimo. Eu já falei isso. E o Senhor ministrou no meu coração. Sabe por que ela dá o dízimo? Eu acho estranho isso, uma pessoa que nunca veio na igreja dar o dízimo. E o Senhor ministrou no meu coração. Ela entende que aquele trabalho que ela está indo, foi eu que dei. Ou seja, tem pessoas lá fora que estão muito melhor que a gente. Nós precisamos entender como o salmista Davi, que ele olhou para o céu, olhou para tudo, ele entendeu que ele não é digno de nada, e tudo que ele tem foi Deus que deu. Vamos trazer nesse momento a glória para Ele, o louvor, a honra e a glória para Ele. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, toda a honra, toda a glória é dada a Ti, oh Deus. Tu és adorado neste lugar. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem somos nós, oh Deus? O Filho do homem pra que me visite. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com a tua glória tens me coroado. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O Filho do homem pra que me visite. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com a tua glória tens me coroado. E hoje dentro em meu coração eu pergunto, Senhor, o que posso fazer pra te servir melhor? E toda a glória que tu me destes eu devolvo a ti, me rendendo aos teus pés. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos. Glorioso Filho do homem, Rei sobre todos os reis.
Senhor, sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O Filho do homem pra que me visite. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com a tua glória tens me coroado hoje dentro do meu coração eu pergunto, Senhor, o que posso fazer pra te servir melhor, e toda a glória que tu me destes eu devolvo a ti, e rendendo aos teus pés. Sobre todos os reis, Senhor, sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem, e Rei sobre todos os reis, Senhor, sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso, 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 glorioso. Oh, Senhor, sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem, Rei sobre todos os reis, Senhor, sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem. Será se você pode adorar ao Senhor nessa noite? Tua é a glória e canta lama serena. Quem sou eu, Senhor? Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Traz de volta, Senhor, o primeiro amor, ó Deus. Nos perdoa pelo exibicionismo. Nos perdoa pela idolatria à pessoa. Tua é a glória, teu é o poder, ó Deus. Oh, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
abençoe.